adipômetro ou bioimpedância. Muitos pacientes sempre me perguntam: doutor, você utiliza bioimpedância? Doutor, você faz bioimpedância? Doutor, mas tem bioimpedância? Tem uma preocupação bem grande dos pacientes com relação ao método utilizado para avaliação física. Sim, na minha avaliação eu costumo sim usar a bioimpedância, mas uso bastante e dou sempre preferência para o adipômetro. Mas um método que eu não deixo de utilizar em nenhum caso é a fita métrica. Essa sim está em todas as formas que eu vou utilizar em todos os parâmetros de uma avaliação física. É sempre que eu utilizo a bioimpedância? Não. É sempre que eu utilizo o adipômetro? Não. Mas o adipômetro é sim mais utilizado que a bioimpedância. Por quê? Porque a bioimpedância tem algumas restrições, como por exemplo, o ciclo menstrual da mulher pode dar variação, a pessoa usa ou não diurético, a pessoa precisa estar em jejum de pelo menos 3 horas, a pessoa não pode ter praticado atividade física nas últimas 6 horas, a utilização de marca-passo também é um impeditivo para a utilização da bioimpedância. Não tem nenhum método que seja 100% exato. Todos têm uma margem de erro aí de 2 a 3%, mas todos têm a mesma finalidade. Qual é a busca que a gente tem para poder utilizar os métodos? Bom, eu, dentro do possível, utilizo os 3 métodos de uma vez só. Eu faço ali os cálculos com as fórmulas necessárias, utilizo software para isso, para ajudar. E quando que o adipômetro, então, não é utilizado? O adipômetro também tem suas restrições, como por exemplo, pacientes muito obesos. Esses pacientes, assim como a balança de bioimpedância, não é indicado utilizar. Primeiro que a balança de bioimpedância ela tem um limite de peso, né? A minha balança, por exemplo, ela tem um limite de 150 quilos. E eu, por experiência, vejo que acima dos 120, 130 quilos dá uma certa diferença a cada vez que o paciente sobe. É como se estivesse chegando muito ao limite da balança. Pelo menos da que eu utilizo, tá? Que é da marca On Home. Pacientes muito obesos, por exemplo, o adipômetro não costuma funcionar. Primeiro, porque ele tem um limite de abertura, no caso meu são de 60 milímetros ou 6 centímetros, chegar mais pertinho para que vocês possam ver. E quando ele abre muito, a força dele para fechar e fazer a pressão na pele é diferente de quando ele abre pouco. Você vê que ele tem um limite que ele vai apertando cada vez mais conforme vai abrindo. E isso faz com que haja uma certa diferença não positiva para isso. Para pacientes extremamente obesos ou com um certo nível de obesidade, o indicado é utilizar só a balança convencional, porém a balança clínica, né, uma balança que tem uma precisão maior, e a fita métrica. Esses são os 2 parâmetros para obesos. Então, em resumo, qual é o melhor método? Depende de qual paciente vai ser avaliado, tá? E, claro, depende da disponibilidade de cada profissional. Tem profissionais que só dispõem de alguns métodos, como profissionais que dispõem somente da balança de bioimpedância, e isso é o caso de muitos médicos. E tem profissionais que utilizam de todos, e tem profissionais que utilizam somente o adipômetro e a fita métrica, que é o caso de muitos nutricionistas e de profissionais de educação física, principalmente os profissionais de educação física, que para eles é o parâmetro que eles precisam. Então fique sempre atento aos novos vídeos, pois tentarei na medida do possível trazer informações relevantes e importantes tanto para profissionais da área, seja educação física, seja nutrição ou até mesmo da medicina, assim como também informações importantes e legais para os pacientes e pessoas que estão aí atrás de uma melhora na sua qualidade de vida. Muito obrigado até aqui e espero vê-los em um próximo vídeo. Tchau, tchau.